Olá! Hoje, a notícia que realmente movimentou tudo, os Estados Unidos anunciaram uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros. Exatamente. Uma decisão comunicada numa carta, né? Do presidente Trump para o presidente Lula, hoje mesmo, 9 de julho de 2025. Isso, é um salto, assim, gigantesco, né? Considerando que a tarifa anterior era de 10%. Sem dúvida. E, para nossa análise aqui, a gente está olhando as reportagens, claro, a própria carta que foi divulgada e também as primeiras reações do mercado financeiro. Certo. O objetivo é tentar entender o porquê dessa medida, né, os detalhes e o impacto mais imediato que ela já causou. Ok, vamos nessa. O primeiro motivo que, assim, chama muito atenção na carta é bem direto e, francamente, é político. Não tem como negar. O Trump liga explicitamente a tarifa ao tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Como assim? Ele classifica o julgamento sobre aquela suposta tentativa de golpe de 2022 como, e aqui são palavras da carta, uma vergonha internacional e uma caça às bruxas. Nossa. E pede o fim do processo. Pede o fim imediato do processo. Usar uma ferramenta de comércio, né, uma tarifa, como retaliação direta por uma questão judicial, política, interna de outro país, é algo bem fora do padrão diplomático usual. E não parou na carta, né? Eu vi que a embaixada americana em Brasília também se manifestou. Sim, reforçou o tom, falou em perseguição política. Isso levou o Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, a chamar o representante diplomático americano para dar explicações. Imagino. A tensão escalou rápido, então. Muito rápido. Mas, bom, a carta do Trump não fica só nisso. Ela também traz argumentos econômicos para justificar a tarifa. Ah, sim. Ele menciona uma relação comercial que seria muito injusta, algo longe de ser recíproco. Exato. E fala em déficits comerciais insustentáveis para os Estados Unidos, que, segundo ele, ameaçariam a economia e até a segurança nacional americana. Espera aí. Déficits para os EUA? Mas os dados que eu me lembro, os dados oficiais do próprio governo americano, do USTR, não diziam o contrário? Exatamente aí que entra a questão curiosa. Os dados oficiais do USTR, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, mostram que em 2024 os Estados Unidos tiveram um superávit comercial de bens com o Brasil. Superávit? Sim, um superávit de 7,4 bilhões de dólares. E o Brasil, bom, o Brasil está entre os 20 maiores parceiros comerciais dos americanos. Então essa justificativa do déficit não se sustenta pelos números oficiais deles mesmos? Isso é bem estranho, né? É uma contradição, né? O que sugere que talvez o peso maior dessa decisão esteja mesmo nos outros fatores. O político, que a gente já falou, e tem um terceiro ponto na carta também. Qual seria? Ele menciona as práticas comerciais digitais do Brasil e manda um recado meio que para o BRICS. Explica melhor isso. A carta fala em continuadas ações do Brasil contra as atividades de comércio digital de empresas americanas. Isso parece ser uma referência a decisões da justiça brasileira sobre moderação de conteúdo em redes sociais, sabe? Ah, entendi. Tipo X, essas plataformas. Provavelmente. E por causa disso ele diz que instruiu o USTR a iniciar uma investigação formal sobre a Seção 301, que é um mecanismo legal americano para investigar e retaliar práticas comerciais consideradas injustas por eles. Ou seja, pode vir mais coisa por aí. Pode sim. E, além disso, a carta também soa como um aviso para o grupo BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, que o Trump já em outras ocasiões descreveu como uma ameaça ao dólar. Entendido. Bom, e a tarifa em si? Quais são os detalhes práticos? 50% sobre o quê, exatamente? É uma alíquota de 50%, valendo a partir de 1º de agosto agora, 2025. E o detalhe importante é sobre qualquer produto brasileiro, além de outras tarifas setoriais que já possam existir. Qualquer produto. Nossa! E tem mais? Tem. Trump ameaça aumentar ainda mais a tarifa se o Brasil retaliar. A única isenção que ele menciona é se as empresas decidirem produzir lá nos Estados Unidos. E só o Brasil foi alvo? Não. Outros países também foram. Hoje, Argélia, Líbia, Iraque, Sri Lanka, Filipinas, entre outros. As tarifas variam. E a justificativa do Trump para definir essas alíquotas foi, assim, meio vaga.
Bom senso, déficits, números brutos. Tá. E como é que os mercados aqui no Brasil reagiram a tudo isso hoje? Olha, a reação foi bem negativa, como era de se esperar, né? O Ibovespa Futuro, que é um termômetro do nosso principal índice da Bolsa, chegou a cair mais de 2% no finalzinho do dia. E o dólar? O dólar disparou. O contrato futuro do dólar foi negociado perto de R$ 5,58 e o dólar à vista, o comercial, também fechou em forte alta, a R$ 5,50. Uma clara aversão ao risco, então. Talvez até piorada porque hoje foi feriado em São Paulo, né? Menos gente negociando, menos liquidez. Exatamente. E essa turbulência toda conversa com outra notícia de hoje, que foi a ata da última reunião do Fed, o Banco Central americano. Ah, é verdade. O que a ata mostrou? Olha, mostrou que a maioria lá no Fed continua preocupada com a inflação. E uma das preocupações é justamente o impacto inflacionário que tarifas como essa podem causar. Havia pouco apoio para cortar juros logo, apesar da pressão que o Trump vinha fazendo. Ou seja, a própria medida do Trump pode complicar o cenário de juros por lá também. Pode complicar, sim. Bom, então, para a gente amarrar, temos uma tarifa americana muito pesada contra o Brasil, a justificativa mistura argumentos econômicos que parecem não bater com os dados oficiais dos próprios Estados Unidos e uma componente política muito forte, muito explícita, ligada à situação do Bolsonaro aqui. Exato. E o resultado imediato que a gente viu foi atrito diplomático sério e muito nervosismo no mercado financeiro. Certo. O que nos leva, talvez, a uma questão para a gente pensar um pouco mais, né? Quando se mistura de forma tão aberta política doméstica com política comercial e ainda com esse potencial todo de escalada, o que será que essa abordagem indica para o futuro das negociações internacionais? Até que ponto questões internas de um país, como um julgamento, por exemplo, podem virar assim a nova moeda de troca no tabuleiro do comércio global? Fica aí a reflexão.